Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e eu venho com uma questão aqui do SPSEC agora de 2022, que ele deu uma função falando seja aí a unidade imaginária dos números complexos, quais os valores que fazem com que a função seja igual a zero, a função seja nula. Bom, então ele quer que a gente pegue a função z à quarta mais 80, z ao quadrado menos 81 e iguale a zero. No momento em que a gente faz isso, nós estamos transformando a função em uma equação do quarto grau. Então, temos que resolver a equação do quarto grau, que, lembrando, a equação do quarto grau nos dá 4 raízes. Às vezes são 4 raízes reais, às vezes são 2 raízes reais, 2 raízes imaginárias, ou às vezes são 4 raízes imaginárias, mas são 4 raízes, tá? Lembrando que o número de raízes imaginárias tem que ser sempre em dupla, né? Porque é o número imaginário e o conjugado dele, tá? Então tem que ser sempre par, não tem como ser 3 raízes reais e uma imaginária, tá? Bom, então vamos lá. Como que a gente resolve uma equação de quarto grau? Normalmente a gente faz uma troca, né? Nós falamos que a parte, por exemplo, z ao quadrado a gente chama de x, porque aí a gente transforma essa equação aqui numa equação de quarto grau, tá? Na prática, a gente pode resolver a equação do quarto grau como se ela fosse do segundo grau, e aí na hora que a gente acha as duas raízes, ainda não é a resposta. Nós temos que pegar mais ou menos a raiz quadrada dessas respostas. Quer ver? Olha só. Vamos fingir que ela é do segundo grau, basicamente isso, tá? Como se tivesse escrito aqui, ó. Z ao quadrado mais 80z menos 81 igual a zero. Então, a parte que está elevada a 4 eu penso que é 2, a parte que é elevada a 2 eu penso que é 1, e aí eu resolvo. Olha, posso resolver essa questão aqui por soma e produto, tá muito fácil de resolver por soma e produto, porque olha aqui, ó, o produto é C sobre A, o A é 1, então esquece do 1. O produto aqui, então, ó, menos 81. E a soma é menos B sobre A, né? Esse aqui é o nosso B. Então, a soma menos B sobre A. Nosso A é 1, então na prática menos B. Então, significa que aqui a nossa soma é menos 80, tá? Sempre o B sobre A, só que com sinal contrário. Bom, que números que eu tenho? Soma menos 80 e produto menos 81. Bom, posso pensar, para dar 81, posso pensar em 3 vezes 27, mas aí na hora que eu somo 3 mais 27 não tem como dar 80. Posso pensar em 9 vezes 9. Posso pensar em 9 vezes 9, mas aí na hora que eu somo 9 com 9 não vai dar 80. E eu posso pensar em 81 vezes 1, que vai ser a saída. Olha só. 81 vezes 1 dá 81. É claro que aqui está negativo, então um dos dois tem que ser negativo. Ok. Olha, na hora que eu faço a soma, 81 menos 1 dá 80, só que na verdade a soma tem que dar negativa. Então, repare, os números vão ter que ser, em vez de ser 81 vezes 1, os números vão ter que ser menos 81 e 1. Por quê? Na hora que eu faço menos 81 vezes 1, dá justamente menos 81, que é o produto, ó, o C. E na hora que eu faço menos 81 mais 1, dá justamente, ó, menos 80, que é o valor da nossa soma. Então, achei a resposta. A resposta é menos 81 e 1. Então, os dois números, né, vamos colocar aqui, tipo um Z' e um Z duas linhas. Menos 81 e 1. Aí, eu tenho que lembrar que, caso isso fosse uma equação do segundo grau, eu já tinha achado as respostas, duas respostas reais. Menos 81 e 1. Aí é o que eu falei no começo. Eu tenho que lembrar que eu fingi que a equação é do segundo grau. Então, para eu terminar, o que eu faço aqui agora? Eu vou pegar, na verdade, mais ou menos a raiz quadrada desses dois números que eu achei, caso a equação fosse do segundo grau. Sempre eu faço isso. Finge que ela é do segundo grau, e aí aqui eu fiz por soma e produto, mas eu poderia fazer por delta básica, tá? Eu ia chegar no mesmo resultado. Então, se você não gosta desse jeito, pode tentar aí com delta básica, menos 81 e 1, tá? Bom, então, sempre isso. Achei as duas respostas para eu voltar para a equação de quarto grau
eu tenho que fazer mais ou menos a raiz quadrada dessas respostas, ok? Então, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Então, aqui eu tenho duas respostas, um positivo, um negativo. Já na parte de cima, raiz quadrada de menos 81 não é um número real, é um número complexo, né? Então, como que a gente faz isso? Lembrando que a raiz quadrada de 81 é 9, por causa do negativo, a gente vai falar que é 9i, tá? Que é a unidade imaginária. Né? Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de menos 16 é 4i. Sempre isso, é só colocar o i para ele substituir, né, esse menos, digamos assim. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, então na prática a gente está tirando a raiz quadrada de i ao quadrado. Bom, então tá aqui a nossa solução. Mais ou menos 1, mais ou menos 9i. Então são 4 respostas, 2 reais, 2 complexas. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 e mais 1, e menos 9i e mais 9i. Então, esses são os valores que fazem com que a função z à quarta mais 80, z ao quadrado menos 81 se anule. Questão da SpaceX, achei uma questão bem fácil esse ano, tá? Diz aí nos comentários se você fez a prova, se gostou dessa questão, achou fácil, achou difícil, o que achou da prova no geral, tá ok? Indica a gente para os amigos, ano que vem eu vou fazer todas as questões possíveis da SpaceX, vou ajudar quem vai pretender fazer esse concurso, tá bom? Beijo, tchau, se inscreva, hein?